DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645. Bem, meus amigos, estamos aqui iniciando mais um programa Fé e Juventude. Eu quero desde já agradecer você por abrir as portas da sua casa para poder estar aqui recebendo o programa Fé e Juventude. E hoje no programa estaremos aqui recebendo um convidado muito especial, uma história linda que eu tenho certeza que vai falar contigo. Então continue ligado aqui no programa Fé e Juventude. Ligue para os amigos, para os familiares, para estar acompanhando o programa Fé e Juventude. Estamos agora aqui no canal Promessa, mas também aqui através das nossas redes sociais, no Facebook. Então, facilitando para você acompanhar o programa Fé e Juventude. Então, compartilhe, mande mensagens, porque este programa está aqui para abençoar a sua vida. Fique ligado, meu amigo, porque o programa Fé e Juventude, ele já começou. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o programa Fé e Juventude. E hoje neste programa vamos ter aqui um bate-papo muito interessante, que hoje estamos recebendo aqui um jovem, ele que é o primeiro goiano a conseguir uma vaga na faculdade em Manhattan School of Music, em Nova York, nos Estados Unidos. E é um jovem aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. E é um prazer recebê-lo aqui, Thierry. Sinta-se à vontade no nosso programa. O prazer é todo meu, Rafael. Eu que sou cria daqui do Ministério de Vila Nova. Eu, desde que me entendo por gente, me lembro de ficar brincando nesses corredores da igreja aqui. E para mim é uma honra poder levar o nome do Ministério de Vila Nova, o nome de Goiás, o nome do Brasil, para essa universidade que é tão renomada no mundo todo. Muito bom. Thierry, para nós iniciarmos este bate-papo, conte aí um pouco para nós primeiro quantos anos você tem, né? E como que iniciou essa relação sua com a música, como que se deu isso lá no início. Conte um pouquinho para nós aí. Então, eu tenho 21 anos, eu venho de uma família de músicos. Meu pai é trompista do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás. E desde muito novo eu lembro que eu sentava no chão para brincar de carrinho, de qualquer outra coisa, e eu via meu pai estudando. E era muito simples, porque eu via ele soprando e saía o som. E um dia a gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro, para a cidade de Barra Mansa, onde a maior parte da nossa família é de lá. Então, assim que a gente chegou, tinha 6 anos, meu primo e minha prima, um com 10 e a outra com 7, ficaram chamando meu pai. Tio, vem aqui ver uma coisa, tio, vem aqui ver uma coisa. E eu me intriguei e fui junto, né? Então, assim que a gente chegou no quarto, meu primo e minha prima pegaram um violino e tocaram um hino da harpa. E eu nem sabia que eles tocavam para mostrar pro meu pai. E aquilo me intrigou, porque eu fiquei pensando, meu pai sopra e sai o som. Agora, como é que sai o som desse instrumento? Você tem uma varetinha, você tem um negócio que passa e sai um som. Então, ali, aquilo me intrigou muito. Então, quando a gente voltou daquela viagem, eu falei, pai, eu quero aprender a tocar violino. Mas ele imaginou que seria coisa de criança, então ele não me deu muita moral. E eu continuei falando, pai, eu quero aprender a tocar violino. Pai, quero aprender a tocar violino. Fiz 7 anos, nada. Fiz 8 anos, nada. Quando eu fiz 9 anos, ele e minha mãe não aguentavam mais eu ficar pedindo. Tá bom, você vai aprender. Então a gente vai te levar para uma congregação da nossa igreja, que é o Ministério
daqui de Vila Nova, no Jardim Novo Mundo, e ali foi onde eu comecei a ter as minhas primeiras aulas de violino. E foi muito complicado, Thierry, esse início para aprender? Ou isso foi realmente algo que assim, que desde o início você viu que realmente Deus te deu, você aprendeu com facilidade? Como que foi essa questão? Então, na verdade, eu acredito que, assim como no ministério, eu não quis pagar o preço no início. Eu era muito preguiçoso, eu era o pior da turma, eu não gostava de estudar, eu gostava do instrumento, mas não gostava de estudar. E eu lembro que um dia, as aulas eram em conjunto, e um dia chegou a minha vez de tocar, e quando chegou a minha vez, todo mundo sentou. E aquilo me incomodou, porque aquilo representou pra mim o quê? Na minha vez é a vez que demora, porque eu não estudo, então todo mundo senta. E daquele dia em diante, eu falei, agora eu vou ter que estudar, e eu vou estudar porque eu não quero passar vergonha. E eu lembro que na outra aula, eu estudei a lição, cheguei, todo mundo sentou, eu toquei de primeira, a menina falou assim, nossa, olha o Thierry, tocou direitinho. E aquilo me deu motivação, e a partir dali as coisas começaram a fluir, mas sempre com muita dificuldade. Eu digo que eu acredito que o talento é a sua persistência, em tudo na vida. Então eu acredito que eu não tenho tanta facilidade assim, mas eu tenho perseverança e tenho fé em Deus que esse instrumento difícil de ser decifrado, a gente pode chegar lá um dia. Thierry, quando você iniciou já pensando em um dia ser um grande profissional da música, ou no início foi mais uma brincadeira ali de garoto, você achou que ia ser apenas um hobby, e quando que isso começou a de fato ser algo para você, que você queria levar para a tua vida, que você queria ser realmente um profissional? Como que iniciou isso aí na sua vida? Então, começou sim como uma brincadeira de criança, devido ao fato de eu ter visto os meus primos tocando, eu achava que era algo bonito. Inclusive essa orquestra, que é a orquestra que eles tocavam, que é a orquestra da igreja, tocou aqui, se eu não me engano, no ano de 2006 ou 2007. Eles foram convidados, o que me animou ainda mais a tocar violino, que o Ministério de Vila Nova trouxe essa orquestra de Barra Mansa aqui pra sede, e meus primos vieram tocando, então eu vi aquela orquestra enorme da igreja. Então começou sim como uma brincadeira, como um hobby, mas a partir do momento que eu falei, Deus, eu aprendi isso daqui com um propósito. Senhor, está nas tuas mãos. E aí Deus começou a sonhar uns sonhos que eu jamais poderia imaginar, e hoje poder ver essas coisas, como Deus tem cuidado de tudo, eu só posso agradecer. E assim, não sei ainda aonde posso chegar, mas quero estar aonde Deus pode me levar, e quero estar sempre no centro da vontade dele. Thierry, quando que iniciou agora a questão já profissional mesmo na sua vida como músico? Quando que foi isso? Foi na faculdade ou foi na própria igreja? Quando que iniciou a questão mesmo dessa carreira profissional sua? A minha vida profissional, eu acredito que ela começou quando eu fui participar de um concurso nacional em Juiz de Fora. Naquela época eu fazia futsal também. E eu levei no mesmo nível de compromisso das competições de futsal, eu levei a competição de violino. E naquela competição nós fomos surpreendidos, porque eu nunca tinha saído do estado para tocar, e eu nunca tinha tocado com acompanhamento de piano. Era a primeira vez que eu tava tocando com acompanhamento de piano, ali, naquele concurso. Então, assim, totalmente sem experiência. Acostumado tem um pastor no Rio de Janeiro que brinca que eu ficava tocando música sertaneja na rodoviária. Então, eu saí daqui de Goiás, um lugar onde a gente não tem a tradição ainda da música clássica, e fui fazer um concurso nacional. E lá nós fomos surpreendidos. E a minha mãe, quando ela estava andando na rua com meu pai,
um mendigo deu uma palavra de Deus para ela a respeito da minha vida. E ali naquele concurso eu recebi o 2º lugar na categoria que eu estava, e recebi 2 prêmios especiais que eram prêmios gerais, que eram um prêmio de melhor estudo, como se fosse um matemático que tem que criar uma equação. Eu ganhei como o melhor estudo, e ganhei um violino austríaco, Schuster, que foi o violino que eu usei até 2014, um violino que eu usava antes desse. Então, ali, eu lembro que passou um pouco tempo, eu tive algumas provas e eu comecei a ficar um pouco chateado, porque eu tava tendo que estudar violino e os meus amigos estavam jogando bola. E aí eu falei pro meu pai, eu quero parar de tocar violino. E meu pai falou assim, Thierry, aquele concurso era como se Deus estivesse confirmando o que ele tinha pra sua vida. Então ali eu acredito que foi o divisor de águas, tanto da minha vida profissional, quanto eu acredito que o que Deus queria que eu fizesse ministerialmente para Ele. Muito bem. Meu amigo, você que está nos acompanhando, não saia daí. Nós vamos aqui para um rápido intervalo. Vamos voltar aqui no 2º bloco para o Thierry continuar aqui contando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua vida e de como ele chegou aonde ele está hoje. Então não saia daí e continue nos acompanhando. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Meus amigos, estamos de volta aqui com o programa Fé e Juventude, para continuarmos aqui este bate-papo com o jovem Thierry, esse jovem músico que conseguiu aí este feito para o nosso estado, por ser o primeiro jovem goiano que consegue uma vaga na faculdade Manhattan School of Music. Thierry, já falamos aqui muita coisa de como aconteceu. Eu queria agora que você falasse um pouco de qual foi as experiências aí que você já teve como músico profissional, quais os locais que você já tocou, as orquestras que você já passou. Conte um pouco para nós sobre isso. Então, a primeira orquestra que eu toquei foi a orquestra da igreja, onde eu aprendi e onde um simples detalhe fez com que lá na frente Deus pudesse me lembrar do porquê Ele me chamou. E no momento de uma crise interna minha, Deus falou muito comigo através desse primeiro ato que aconteceu na igreja. Então, a primeira vez que eu toquei em público foi na igreja. E houve uma imposição de mãos para que os músicos fossem consagrados para tocar na orquestra. Depois dali eu fui pro Centro de Artes, aqui no setor universitário, o Veiga Vale, antigo Veiga Vale, hoje Basileu França. E ali eu passei pelos 3 níveis de orquestra: Orquestra C, Orquestra B e Orquestra A. E lá eu fui me aprimorando, fui fazendo aulas e toquei algumas vezes com a Orquestra de Câmara Goiáses, que era uma orquestra profissional que tinha aqui no estado. E depois fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fui para a cidade de Barra Mansa, fiquei lá 4 meses, onde eu toquei na Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. E depois fui para o Rio de Janeiro, onde eu fui Spala, que é o primeiro violino, é como se fosse o ombro de uma orquestra.
A gente tem na política o presidente e a gente tem os governadores de estado. É como se o Spala ele fosse o governador, ele fosse o braço direito do presidente. Então eu fui o Spala da Orquestra Sinfônica Brasileira jovem, ali no Rio de Janeiro, onde eu aprendi muito, onde Deus me fez eu passar por experiências incríveis. E ali depois eu toquei na Orquestra Academia Jovem Concertante, que é uma orquestra de jovens músicos do Brasil todo que são selecionados e fazem turnês por todo o Brasil. Foi onde eu tive experiências incríveis também. Tive a oportunidade, graças a Deus, de tocar na Orquestra Sinfônica do Estado do Mato Grosso durante algumas temporadas. Assim, Deus ele tem feito coisas inimagináveis. Em uma dessas viagens minhas, eu estava no hall do hotel e algumas pessoas falaram assim: Thierry, você é cristão, não é? Eu falei: sou. E o quadro que a gente estava vivendo ali era um quadro que estava me incomodando muito, porque eu sempre tive um sonho de viajar para fazer concertos. E ali eu comecei a ver que o quadro era que os maridos saíam dos seus estados, traíam suas esposas, as esposas saíam dos seus estados, traíam seus maridos. E isso era algo normal. E a gente estava sentado ali naquele hall de hotel e eles falaram assim: Tchê, você é cristão, né? Eu falei: sim, eu sou cristão. A gente era igualzinho a você, a gente é da igreja. Aliás, a gente era da igreja, a gente é batizado. Aquilo me chocou um pouco. E eles falaram assim: não se importa não, daqui a 3, 4 viagens você tá igual a gente. E aquilo chocou meu coração, porque eu sei pra quem eu comecei a tocar, eu sei o porquê que eu comecei a tocar. E eu lembro que passou aquela viagem e eu estava fazendo um devocional. E eu estava conversando com Deus e eu falei: Deus, a primeira vez que eu toquei foi na igreja. Senhor, se não for pra tua honra e pra tua glória, tira de mim. Eu volto pra casa. Na época eu estava morando no Rio de Janeiro sozinho. Eu falei: eu volto pra casa, eu vou fazer outro curso, eu gosto muito de economia. Deus, eu vou fazer economia, eu não preciso passar por isso. Tira de mim, eu vendo meu instrumento. E naquele devocional daquele dia, Deus me levou para 1 Timóteo 4, a partir do versículo 14, que diz assim: não desprezes o dom que é em ti, o qual lhe foi dado através da imposição das mãos dos presbíteros. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu desempenho seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina, pois fazendo isso, não salvará somente a ti, mas também os que te ouvem. Então ali foi Deus me relembrando daquilo que Ele tinha para minha vida. Então, a partir dali, eu voltei para o Rio de Janeiro, depois daquela viagem, e toquei uma temporada como músico da Orquestra Sinfônica Brasileira, agora a principal. E depois o Senhor nos trouxe de volta para Goiânia, para essa terra amada, para casa dos meus pais, para comer a comida da minha mãe. E eu tenho a oportunidade hoje, sou muito feliz de poder fazer parte da Orquestra Filarmônica de Goiás, que é uma orquestra que tem crescido muito no cenário musical brasileiro e que tem trazido para Goiás um novo nível de conhecimento da música de concerto, e tem educado muito o público goiano. Muito bom. Thierry, e como que se deu agora essa questão, essa oportunidade aí de você ser o primeiro goiano a ir para os Estados Unidos, estar estudando música ali? Como que foi isso e o que isso representa para você, o que isso representa para o nosso estado de Goiás? Se eu pudesse minimizar isso em uma palavra, eu diria milagre. Essa seria a palavra que eu usaria. Mas tudo aconteceu quando eu ainda estava em Goiânia e fui participar de um festival em Campos do Jordão, em 2011. E ali estava o Pelé do violino.
E eu fui um dos poucos selecionados para tocar para ele. Eu era bem novo e eu toquei com um gorrinho na cabeça que eu tava morrendo de frio. Depois, quando minha mãe viu o vídeo, falou: menino, você tá maluco tocar pro cara desse jeito? E Deus fez um milagre, porque eu tava tremendo dos pés à cabeça e ele gostou, não sei como. E ele falou: olha, vai pro Rio de Janeiro, estuda lá com um ex-aluno meu, que quem sabe um dia você pode fazer prova para a universidade aqui. E Deus abriu as portas, eu fui pro Rio de Janeiro, comecei a estudar ali com o professor Daniel Guedes, no Rio de Janeiro. E o tempo foi passando, eu não tinha dinheiro para estudar inglês muitas vezes, então eu estudava sozinho. E a crise chegou no estado, eu estava tocando na Orquestra Sinfônica Brasileira, e a crise também pegou a Orquestra Sinfônica Brasileira, então estava com dificuldades financeiras, eu tinha comprado esse violino, que é milagre, e tudo começou a ficar um pouco difícil. E eu tinha ganho um prêmio que era para solar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a orquestra da faculdade. E num dia, num dos ensaios, meu professor foi assistir um ensaio, e quando acabou o ensaio ele falou assim: Thierry, você precisa ir embora daqui. O Rio de Janeiro ficou pequeno, ele falou. E aquilo me chocou, porque, poxa, eu não sou nada, o que eu tenho foi Deus que me deu. E eu falei: nossa, professor, mas como? O que eu vou fazer? Ele: olha, você tem que ir fazer prova em Nova York. E eu fiquei assim: tá, né, tem que fazer prova em Nova York, mas, poxa, até de falar uma coisa ia acontecer. Então, assim que a gente terminou aquela conversa, uma pianista falou pra mim assim: Thierry, aonde você passar, eu vou colocar pessoas pra te ajudar financeiramente, pra você poder ir. Era Deus abrindo o mar. Era Deus abrindo o mar. Passou uns 2 dias, eu recebo uma ligação da Filarmônica de Goiás, me convidando pra fazer parte da orquestra. Então, eu conversei com os meus pais, nós vimos a mão de Deus, que seria um tempo de voltar para a casa dos meus pais, onde eu não pagaria aluguel, onde eu não pagaria comida, e eu poderia pegar esse salário que eu recebo hoje da Filarmônica, terminaria de pagar o meu instrumento, seria o suficiente para que eu pudesse fazer essa viagem para fazer a audição. Então, ali eu voltei para Goiânia, comecei a pagar, continuei pagando o meu instrumento, e fui fazer a prova em Nova York. DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645. Bem, meus amigos, eu quero aqui agradecer a sua audiência, você que acompanhou aqui este bate-papo, você que acompanhou essa entrevista aqui com o jovem Thierry. No próximo programa, nós continuaremos com a segunda parte desse bate-papo, dessa conversa. Então, compartilhe, nos ajude divulgando aí o programa Fé e Juventude. E quero aproveitar aqui também, agradecer os nossos parceiros que têm acreditado no programa Fé e Juventude, os nossos parceiros que têm nos ajudado. Agradecer meu amigo Ronan, que aí da Oak, camisas mais top de Goiás. Você, lá nas nossas redes sociais, você vai ter todos os detalhes, como
adquirir essas camisetas lindas da Oak. Então, obrigado, Deus abençoe a todos vocês. E se você quer ser um parceiro do programa, entre nas nossas redes sociais, entre em contato conosco, que será um prazer ter aqui a sua empresa, ter você como um de nossos parceiros. E para encerrar o programa de hoje, fique aí com uma música tocada pelo jovem Thierry.